Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está parando para ver esse vídeo, mas se você está parando é porque o Senhor tem algo preparado para você. Eu me chamo Lívia, eu sou casada e tenho 3 filhos que são crianças, um de 7 anos, um de 5 e um recém-nascido de 4 meses. E aqui em casa nós temos falado muito sobre obediência. Quem tem crianças sabe que esse é um assunto muito recorrente. Todos os dias, várias vezes ao dia, e às vezes é exaustivo ensinar sobre obediência, é cansativo, porque você fala 1, 2, 3, várias vezes. E isso me fez pensar muito sobre obediência. E é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar aqui nesse momento com vocês, sobre obediência. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por esta oportunidade que podemos refletir na sua palavra, Deus. Nos dê clareza, nos dê entendimento, tanto para mim, ao transmitir essa palavra, possa ser de forma clara, compreensível, Deus. E quem está do outro lado, assistindo, possa estar com a mente e o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, amém. Em 1 Samuel 15, é o texto que nós vamos conversar aqui sobre obediência. Esse texto é muito rico e ele fala muito sobre obediência. Posteriormente, abra sua Bíblia, estude, leia muito sobre esse assunto. Esse texto eu gostaria que você depois fizesse uma leitura pausada, fizesse uma reflexão. 1 Samuel 15. Eu vou ler somente alguns trechos, mas eu gostaria de contar toda a história que está nesse texto. E nesse texto conta a história de Samuel e Saul. Samuel, profeta, e Saul foi escolhido rei de Israel. E Deus manda uma ordem através de Samuel para Saul. Saul deveria ir lá onde estavam os amalequitas e destruir tudo, não poupar nada. Olha o que está falando lá no verso 3 de 1 Samuel 15. Ele fala: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Essa era a ordem. Samuel deu a ordem a Saul, vinda de Deus. Então, Saul, ele recebeu a ordem de Deus, que ele deveria destruir tudo, todos os amalequitas, porque um dia eles perseguiram o povo de Deus, enquanto eles estavam saindo do Egito. E Deus falou: agora você vai lá e vai acabar com isso tudo. E ele entende. Saul, ele entende a ordem de Deus. E ele começa bem a obediência dele. Ele reúne, nos próximos versos, ele fala aqui que ele reuniu os soldados, pegou aquele tanto de gente, aquele tanto de soldado e foi para a guerra. Quando ele chega lá, aí começa a desvirtuar um pouco essa visão da obediência, né? Ele começa a entender diferente. Olha só o que ele faz. Ele captura o rei Agag, o rei dos amalequitas, e ele vê, junto com os seus exércitos, as ovelhas, os bezerros, os cordeiros, aquilo que era bom. E ele resolve poupar. E olha só o que fala lá no verso 9. Ele extermina tudo, né? Poupa o rei Agag e extermina aquilo que é desprezível e que é inútil. Mas aquilo que é bom, ele, traz pra junto. E eu fico pensando nessa cena, né? O que será que aconteceu aí? Será que foi assim? Pronto, vamos fazer assim agora. Não. Houve uma conversa entre os soldados, ele, né? E ele fala, Deus mandou, Saul fala pro exército, Deus mandou que a gente deve destruir tudo, ficar com nada. Aí quando chega lá, a cena é outra, né? Eles veem que não é tão ruim assim, que tem muitas ovelhas boas, tem muito gado bom. E aí os soldados começam a conversar entre si junto com o rei Saul e falar: mas você já olhou para aquelas ovelhas? Elas são nobres, são da melhor qualidade. Olha aquele boi, olha aquela, nossa, olha aqueles carneiros.
Já sei, Saul, tive uma ideia. Vamos pegar aquilo que é bom e a gente faz os melhores sacrifícios para Deus. A gente leva de volta para nossa casa. E aí tudo que é ruim a gente destrói mesmo, porque não presta, mas vamos separar esse daqui que é bom. E aí o rei fala, não é verdade? Vamos guardar isso daí. Vou poupar esses aí mesmo. E daqui a pouco eles olham e vem o rei Agag. E aí eles têm uma ideia assim, mirabolante e falam, olha, ele tá bem ali. Por que a gente não leva ele vivo? Depois a gente resolve fazer. É o que tem que fazer, né? Se é pra destruir, mas vamos levar ele. O pessoal vai chegar lá e vai ver que a gente é um exército bom. Você é um rei bom e que sabe o que fez. Porque você conseguiu trazer o rei vivo e as ovelhas da melhor qualidade. E ele concorda. E ele começa a pensar em fomentar isso e traz de volta. Enquanto isso, mais à frente, Deus revela para Samuel que Saul havia desobedecido. Mas na cabeça de Saul, ele não desobedeceu. Olha o que acontece lá na frente, lá no 19, quando ele encontra com Samuel. Samuel fala, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor, Saul? Sabe o que Saul vira e fala? Mas eu obedeci, lá no verso 20. Ele fala, mas eu obedeci. Eu cumpri a missão. Eu destruí tudo. Eu trouxe o rei Agag, né? Mas eu vou destruir ele. Era só para mostrar aqui que era para trazer, que eu destruí os outros, mas eu trouxe ele aqui mesmo. E as ovelhas, o gado, a gente trouxe para fazer o sacrifício para o Senhor. A gente só pegou o que era bom, o que estava bonito lá, Samuel. Eu não fiz nada de errado, eu trouxe só o que estava bom lá pra gente fazer. E a gente fez já o altar também pro Senhor. Eu não fiz nada de errado. Eu destruí, tá tudo lá. Se você for lá, não tem mais nada. É isso que ele narra aqui, né? Quantas vezes nós não fazemos isso, hein? Nós mudamos um pouco o pensamento sobre a obediência. A gente faz uma obediência pela metade. Será que existe obediência pela metade? Com certeza não. Isso se chama desobediência. Porque ou você obedece ou você desobedece. Não existe meia obediência, né? Mas na cabeça de Saul, ele tinha obedecido. Porque o que ele fez tinha uma boa aparência. Tinha uma aparência boa. Raciocina comigo. Não foi algo ruim que ele fez. Não foi algo mal. Então, muitas vezes a gente se baseia igual Saul, pelo entendimento e não pela palavra. Quando vocês continuam lendo o texto, lá ele fala, Samuel fala assim, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que a obediência à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então ele chama a desobediência aí de rebeldia, de pecado e de arrogância. Como nós temos obedecido? Será que nós temos ido pelo entendimento ou pela palavra? Saul, ele entendeu o comando. Ele tinha entendido que era para destruir tudo e não trazer nada. Mas quando ele vê, como ele percebe que não é bem assim, ele resolve dar um jeito. Ele tem um entendimento, mas não era a palavra de ordem. A palavra de ordem não era essa. Essa não era a missão. Ou seja, ele não obedeceu. E é aqui que eu gostaria que a gente refletisse. Aqui que eu gostaria que a gente pensasse. Por que é tão difícil obedecer? Porque nós, assim como Saul, como os soldados, né, nós temos vontades, nós temos planos, nós temos projetos. Voltando aqui um pouco na minha realidade, né, no contexto de criança, pensando um pouco quando eu fico observando meus filhos, né, quando eles chegam da escola, eles têm uma rotina. Eles já sabem que tem que tirar o uniforme, guardar a mochila, tomar um banho porque eles estão muito suados, né? E tem que almoçar.
Mas quantas vezes eles chegam e vão para os brinquedos? Com aquele tudo sujo, com a mão suja, entra no quarto, deita na cama e vira aquele petequeiro. E eles estão fazendo alguma coisa de errado? Eles não estão batendo em ninguém, eles não estão quebrando nada na casa. Eles só foram pro brinquedo, só foram brincar. E aí às vezes eles falam assim, não, eu vou tomar banho, eu só vou ver aqui meu brinquedinho, eu só vou montar esse quebra-cabeça, mas eu vou tomar banho, eu vou almoçar. Eles vão obedecer, em outras palavras. Mãe, eu vou obedecer, eu vou tomar banho, eu vou almoçar. Só que antes eu quero fazer isso aqui, né? Então, aquela criança tão pequena, ela já tem um plano, ela já tem um entendimento e ela já tem uma vontade. Vocês conseguem entender isso? Que já tem um plano, já tem um entendimento, já tem uma vontade. Então, a forma de obedecer muitas vezes está ligado com o plano, com o entendimento e com a vontade. E não com a palavra de ordem. Não como é para ser feito. Mesmo sabendo que o banho é para refrescar, para eles ficarem agradáveis, o alimento que é para eles abastecerem a barriga porque eles estão com fome, eles passaram um dia correndo, que aquilo vai ser bom para eles, mesmo assim, eles querem fazer da forma deles, né? E nós muitas vezes somos essa criança, como Saul foi. Muitas vezes nós somos assim. Não estou falando aqui de pessoas que fazem planos ruins, planos maus. Eu estou falando de gente que pensa, que faz bons planos, que tem boas vontades, que tem um bom entendimento e que tem uma rota agradável aos olhos. O bom senso, né, o politicamente correto, é disso que eu estou falando. Pessoas que oram, que confiam no Senhor, que leem a Bíblia e que começam a fazer projetos e sonhos. Às vezes sonha com um emprego específico, um concurso, e aí vai estudar para aquele concurso, ou às vezes é uma viagem, é aquela viagem que precisa fazer uma economia, então ele começa a fazer um esforço para aquilo acontecer. É disso que eu estou falando, de planos bons, agradáveis aos olhos. E nós fazemos isso, né? A gente temos esse hábito de fazer os nossos planos, temos as nossas vontades, e nós começamos a orar por isso. E começamos, Senhor, faça a sua vontade, abençoa esse meu projeto. Senhor, eu te sirvo, eu quero te servir, eu amo a tua palavra, eu conheço os seus entendimentos, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, eu tenho feito isso para que a obediência funcione dentro do meu lar, para que meus filhos sejam obedientes, para que as coisas aconteçam na minha vida. E você começa a orar pelas bênçãos sobre os seus planos, sobre as suas vontades, enquanto deveria ser o contrário. Você buscar do Senhor quais são os planos dele, quais são as vontades, o que ele tem, qual a vontade de Deus para a sua vida, qual o plano dele para a sua vida, e obedecer. Essa deveria ser a ordem. A gente ouvir o que Deus está dizendo e obedecer. E caminhar na obediência a Deus. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus tem para nós. Porque nem sempre vai ter a ver com o que você está querendo, com o que você está buscando. Às vezes não é bem por aí. Às vezes você ora e fala, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E quando Deus mexe, você fala que Deus não te abençoou. Deus não deu aquilo que você estava buscando, aquilo que você estava almejando, aquilo que você estava lutando tanto. Eu falo por experiência, eu passei por isso. Recentemente, eu fiz um plano, eu queria algo e Deus mudou totalmente a rota. E eu não fiquei triste porque eu entendi de Deus que aquilo era o melhor para mim. Foi difícil, mas eu sabia que aquilo era o melhor. Hoje eu entendo que foi o melhor. Mas na hora, obedecer é muito difícil. É muito difícil, não é só para você
ou para as crianças, ou para outras pessoas. É para mim também, é muito difícil. Até falar com vocês sobre esse assunto é muito difícil, porque é uma luta diária, porque nós queremos muito a bênção do nosso Deus sobre as nossas vontades, e não o contrário. Ouvir a vontade dele e obedecer. Que hoje eu e você possamos escolher obedecer pela palavra e não pelo entendimento, pela palavra que ele nos dá, a palavra de ordem que ele nos dá e que nós devemos obedecer e não desviar a rota, porque Saul, ele desviou a rota mesmo tendo uma boa aparência, mesmo sendo bom, mesmo dando um jeitinho. Não dê jeitinho para a obediência. Obedecer não é dar jeitinho, é obedecer. Quando você receber a palavra de ordem do Senhor, obedeça pela palavra e não pelo entendimento. Não dê meias palavras, não dê um jeito, falar, mas isso aqui vai ser bom, dessa forma aqui vai funcionar. Não, é da forma que Deus ordenou. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado para você que é hora de corrigir a rota, que é hora de você parar, pensar e rever. Tá errado, vamos corrigir isso aqui, minha filha? Então pare, ore. Se for necessário, chore na presença dele, converse com ele. E fala, Senhor, tá difícil, mas eu vou obedecer, porque eu sei que é o melhor. É o que o Senhor tem preparado para mim. Por mais difícil que seja, porque não é fácil obedecer. Se fosse fácil, não estaríamos aqui conversando sobre obediência. Eu não viveria isso tantas vezes no meu dia sobre obediência. Obediência, ela precisa de constância. É um ato de fé. É um caminhar que não é um instalar. É um processo. É todo dia, todo dia. É igual ensinar aqui aos meus filhos. É todo dia, todo dia. Quantas vezes for necessário. Errou, começa de novo. Errou, começa de novo. Mas não desista. Persevere. Persevere na fé. Persevere nessa palavra. E não desista. Não muda a rota. Saul, ele mudou a rota. Ele ainda argumentou, mas foi, eu tava com medo dos soldados, ele tudo mostra boa aparência, né? Eu peguei o melhor, eu cumpri, eu fiz, Deus, eu fiz o que era para ser feito, não do jeito que você falou, mas eu fiz. Mas aí os soldados ficaram lá falando, eu fiquei com medo deles ficarem contra mim, eu queria eles junto comigo, né? E no final do texto, custou muito caro. Ele perdeu o reino. Ele perdeu tudo. E ele se arrepende. Ele entende, Senhor, eu realmente desobedeci. Eu realmente fiz errado. Me perdoa, Senhor. Nosso Deus, ele nos perdoa. Mas existem as consequências. E Deus não muda a rota. Ele perdeu o reino e acabou aí. Depois, lá no último, finalzinho, fala que depois disso, Samuel nunca mais viu Saul, porque Deus já tinha dado outro comando para Samuel e procurar um novo rei. Custa caro, mesmo com a aparência boa. Então é melhor obedecer a palavra e não o entendimento. Não dê um jeito naquilo que Deus está mandando você fazer, naquilo que o Senhor mostrou. Não dê um jeitinho, porque custa caro. E sabe como você pode saber se isso é o plano e a vontade de Deus para sua vida? Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Ore. Fale menos e escute a palavra. Escute Deus falando com você. Ele está falando com você. E às vezes você fala, mas eu não ouvi. Leia a Bíblia. Aqui tem tudo que é para nós fazermos. Tudo como devemos andar. Tudo como devemos fazer. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Ela mostra tudo o que devemos fazer. Escuta, ore, escute Deus falando com você. E faça o que Deus está mandando. Amém? Tenha
um bom descanso e que essa palavra ela queime no seu coração. Um abraço e até a próxima oportunidade.